Agora a gente vai ver como funciona a aba de projeto, um pouquinho das ferramentas e tudo que a gente encontra por lá. Então, para criar um novo modelo de projeto, uma nova área, a gente vem aqui nesse botão de novo e clica aqui na opção modelo. Isso vai encaminhar a gente para a área de edição. Aqui na área de edição, nós temos algumas ferramentas que eu vou mostrar um pouquinho. Começando aqui nessa lateral, como eu falei, o Ryan é uma plataforma online. Então, tudo que for feito, todos os projetos que forem criados ou todas as edições que forem feitas, automaticamente isso já vai sendo salvo de acordo isso for sendo feito. Não precisa clicar em salvar, como o AutoCAD, por exemplo, e até mesmo o Home. Então, tudo que foi editado, quando esse reloginho aqui estiver ativo, tudo isso está sendo salvo. Esse botão de compartilhar, a gente consegue tanto compartilhar esse arquivo com outras pessoas pelo link, dando a possibilidade dessas pessoas editarem o arquivo, e a gente também consegue publicar blocos, estilos e templates, que é como esses itens aparecem na biblioteca da equipe. Depois eu vou mostrar isso aqui um pouquinho mais. Aqui na aba de nome, onde a gente vai renomear cada arquivo que a gente abrir. Então, assim como a gente salva os arquivos no Home pelo código da consultoria, isso vai ser feito aqui para salvar plantas técnicas e plantas com medida. Então, basta clicar e colocar o código da consultoria. Aqui embaixo está o nome, né, do dono do arquivo, no caso, quem foi a pessoa que abriu esse arquivo para editar, mas ele sendo feito na área da equipe, todo mundo consegue acessar também. Aqui embaixo, a gente tem a definição de layer. O Ryan, ele funciona de forma que todos os layers, seja por linha, como eu mostrei aqui, seja por desenho de forma geométrica, todos eles terão esse padrão aqui de 2 milímetros de espessura e serão uma linha preta normal. Então, isso aqui significa que está no padrão do raio e pode ser configurado de forma personalizada também. Essa outra abinha aqui é relacionado aos layers também. Porém, quando aqui está desativado, se a gente ativar esse layer, ele vai mudar de cor. Como é que isso funciona? Caso a gente faça a importação de algum tipo de arquivo DWG para o Ryan, seja trazendo esse arquivo, por exemplo, do Home, a gente pode exportar o DWG de lá de um projeto e trazer para cá para adiantar o processo. Então, os layers vão vir para cá, todos no padrão do raio. Para a gente ver como que esses layers estão no formato original, que é como saiu de lá, a gente consegue adicionar isso aqui. Não faz muita diferença para a gente, já que o objetivo final é que tudo fique definidinho nesse padrão aqui mesmo e com a espessura que a gente vai ver depois. Aqui a gente consegue adicionar grade, assim como no Home também. E aqui embaixo a gente tem a unidade de medidas do nosso projeto. Eu prefiro trabalhar em centímetros, então eu deixo em centímetros, mas a gente tem milímetros, temos metros, enfim, basta selecionar o que ficar melhor, né, de forma pessoal mesmo. Aqui nessa lateral, a gente tem esse primeiro tópico relacionado ao arquivo, então aqui a gente consegue voltar para a aba inicial que eu mostrei anteriormente, que é onde vai estar a nosso espaço da equipe. Aqui a gente consegue criar um novo modelo, a gente consegue duplicar esse modelo que está sendo editado, a gente consegue olhar também o histórico desse modelo de modificações. E aqui na abinha de import, ela é uma abinha muito importante, porque a gente vai usar ela bastante, principalmente para a planta com medida. Então aqui a gente consegue importar imagens, conseguimos importar arquivos em DWG também, compatíveis com AutoCAD, conseguimos importar PDFs e conseguimos importar arquivos próprios do Ryan, caso eles, por exemplo, estejam na sua abinha de pessoal e não na aba de Pickers, por exemplo. Aqui na área de exportar, a gente também consegue exportar nos mesmos formatos que a gente importa
lá em cima. Para a gente, o mais importante vai ser sempre exportar em PDF ou em imagem, e a gente vai ver isso mais detalhadamente também, como que a gente vai criar essas páginas em PDF, como que a gente vai exportar isso. Aqui na área de edição, basicamente, são atalhos principalmente para escala, para copiar e colar, mas a gente também consegue fazer isso aqui embaixo. Aqui a área de visualização, a gente também pode fazer com o nosso mouse mesmo para dar zoom. E aqui na área de preferências, nós temos basicamente as mesmas configurações que a gente consegue ver aqui nessa lateral. Então, de grade, de unidade de medida, enfim, tudo certinho. No segundo ícone, nós temos os layers, que é o que eu havia mostrado aqui. Então, enquanto a gente está editando, caso a gente crie layers com configurações diferentes, seja de cor, seja de espessura, todos eles vão ficar disponíveis aqui para a gente como uma lista. Então, a gente consegue editar isso aqui de forma mais rápida, selecionando pelo layer, ou aqui dentro do desenho mesmo. O terceiro ícone são a nossa área de blocos. Nessa abinha de My Blocks, significa que a gente vai estar olhando os blocos que estão disponíveis na nossa biblioteca. Aqui a gente tem a nossa biblioteca de equipe. Então, os blocos que eu tenho são os blocos que foram ocupados pela nossa equipe mesmo. Então, aqueles que eu mostrei para vocês lá na página inicial do Ryan, a gente consegue achar eles por aqui. E aí, todos vão estar de acordo com o ambiente mesmo. A gente também tem a opção de olhar os blocos da biblioteca do Raio, que eles disponibilizam. Então, também estarão separados em pastinhas por ambiente e aí a gente consegue acessar tudo. Tem muita opção, vale a pena dar uma explorada nisso aqui. Aqui embaixo a gente tem a parte de estilos. Então, o que for criado aqui, a gente consegue ver quais são os estilos que a gente está usando e criar estilos novos de formas, seja pela parte aqui de ferramentas, de parede, com as configurações que a gente encontra aqui na barrinha de ferramentas, de textos e de anotações. Nessa abinha aqui de páginas é onde vão ficar disponíveis todas as páginas que a gente criar referentes à exportação em PDF, e a gente vai ver isso depois, mas a gente consegue criar páginas separadas e exportar isso de acordo com for necessário, não precisando fazer para o desenho todo, por exemplo, podendo ser só para alguma parte específica que a gente quiser. A área de tabelas, a gente consegue criar tabelas mesmo de especificação. Então, isso aqui a gente consegue editar, colocar informações que sejam importantes. Vale a pena dar uma explorada também, é bem legal. E aqui na área de comentários, a gente consegue adicionar comentários. Por exemplo, se for um arquivo compartilhado com outra pessoa, você quer que a pessoa preste atenção em algum item específico, a gente pode deixar um comentário em algum lugar específico para ela ver também. Aqui embaixo nós temos a barra principal de ferramentas, que é o que a gente realmente vai estar utilizando no dia a dia para desenvolver esses projetos. Então, aqui a gente tem toda a parte de ferramentas de parede, de aberturas de porta. A gente consegue já criar essas paredes de forma mais automática, da mesma forma que a gente consegue fazer no Home, por exemplo. A gente aqui também tem comandos mais simplificados, semelhantes ao que a gente usa no AutoCAD, que também podem ser usados para criar paredes, como, por exemplo, linhas, arcos e curvas. Até mesmo a ferramenta de retângulo a gente consegue criar das duas formas. Aqui a gente tem a parte das anotações, então temos cota, setas de indicação, textos. Já aqui nós temos as outras ferramentas de edição. Então, como eu falei, essas ferramentas elas são muito semelhantes ao AutoCAD. Até mesmo os atalhos, né, no teclado são semelhantes. E a gente consegue ter o mesmo efeito que a gente usa no AutoCAD, a gente consegue ter aqui usando as mesmas ferramentas.
Nessa areazinha aqui de blocos, a gente consegue transformar um item em bloco, consegue tirar ele do bloco também, é a mesma forma de colocar em grupo e também de desagrupar. E aqui no último tópicozinho nós temos a parte de medida mesmo e de área do desenho em geral, tem como adicionar os comentários, enfim. O Ryan, ele é uma ferramenta de edição e de criação bem completa, mas vale a pena dar uma explorada porque tem muita coisa legal.